Concurso da Polícia Federal, cargos de escrivão e agente. Como estudar para essas duas provas? Esse vídeo está sendo gravado no meio de janeiro de 2018 e nesse momento aumentaram muitos boatos de que a próxima prova da Polícia Federal está para chegar, que o edital está perto de sair a qualquer momento. Basicamente o que se tem falado é que a autorização saiu. No caso da Polícia Federal é diferente, não precisa do Ministério do Planejamento dar uma autorização, que geralmente é muito mais lento. A própria Polícia Federal, o diretor da Polícia Federal pode fazer a autorização. Então o trâmite é diferente e a autorização pode vir de repente. Não há tempo a perder. Você tem que começar a se preparar a partir de agora e tem que se preparar de uma forma diferente. Se você vinha estudando para longo prazo, para uma prova distante, que não tinha uma data, estava estudando de uma forma ali tranquila e tal, isso vai ter que mudar agora. Não é terrorismo, mas se esse edital sair daqui a algum tempo e se essa prova ocorrer daqui a 4, 5 meses, especialmente se você estiver começando agora, vai ter que ser feito um estudo diferente. Você vai ter que partir para uma forma mais agressiva, mais pragmática de estudar, em vez de ficar fazendo aquele monte de revisão, aquela coisinha lenta, aquele avanço devagarinho. E eu vou explicar aqui como fazer para estudar de uma forma mais célere. Bom, primeiramente, estudar para agente ou para escrivão? As duas provas são muito parecidas e vamos começar aqui falando das diferenças entre elas. Você tem para agente as matérias de economia e contabilidade, que não caem na prova de escrivão, e na prova de escrivão você tem arquivologia, que não cai para agente. Ok? Contabilidade e economia são muito mais difíceis do que arquivologia, são muito mais extensas do que arquivologia, mas quem nasceu para ser agente não vai querer ser escrivão, a não ser que a situação esteja apertada e a gente está topando qualquer parada, o que pode ser o caso também. Mas escrivão é consideravelmente mais tranquilo de estudar. No resto, as outras matérias são praticamente iguais, pouquíssimas ou nenhuma diferença, e dá para trabalhar isso de forma que você possa tentar fazer as duas provas. A gente não sabe se elas ocorrerão no mesmo dia, se vai ser possível fazer os dois cargos ao mesmo tempo. Nos anos anteriores, as provas foram em momentos diferentes. A última prova de agente foi em 2014, a de escrivão foi em 2013. Então, não sabemos. Com autorização iminente, pode ser que o edital pegue as duas provas ao mesmo tempo e faça com que as provas sejam na mesma data, pode ser que não. De qualquer forma, no seu lugar, eu estudaria para as duas concomitantemente, a não ser que você nasceu para empunhar a arma e quer ser agente de qualquer jeito. E eu vou comentar um pouquinho sobre isso também. Para falar um pouquinho das matérias comuns, vamos começar por português, informática e raciocínio lógico. 3 matérias básicas, você provavelmente já estudou alguma dessas matérias, a não ser que você esteja começando a estudar para o concurso agora, mas elas não só são as mais básicas, como também são algumas das mais importantes em termos de pontuação. É muito importante que você olhe o edital das provas anteriores para ter uma noção de como funciona, mas também é legal que você pegue as provas anteriores e veja quantas questões tinha de cada matéria, ok? Eu já fiz esse levantamento para poder preparar um e-book sobre isso e eu descobri que português, informática e raciocínio lógico tiveram a maior quantidade de pontos, especialmente na prova de agente, mas também tiveram uma grande relevância na prova de escrivão. Eu sei que você já estuda essas matérias ou já estudou provavelmente, está tentado a deixá-las de lado, o que pode ser o caso, mas eu quero que você preste atenção a uma coisa. É uma prova CESP. Todas as provas anteriores foram do CESP, é provável que a próxima banca também seja o CESP, SEBRASP. E o CESP não perdoa quem tem um conhecimento mais ou menos. Você sabe que se você errar uma questão, você vai perder um ponto. O CESP gosta que você saiba muito da matéria. Exatamente, ele favorece quem está mais bem preparado. Parece óbvio, mas não é. Mais para frente eu vou falar um pouquinho de algumas técnicas, algumas estratégias para lidar com a prova do CESP, especialmente no caso da Polícia Federal. Essas técnicas podem fazer a diferença. Depois de português, informática e raciocínio lógico, a gente tem administração. Administração geral, pública e administração financeira e orçamentária. Essas 3 juntadas numa só administração dá um conteúdo extenso. Só no pacote do Estratégia são 17 aulas, é a maior matéria. É um conteúdo extenso, mas ela também teve uma quantidade de pontos bastante relevante na última prova. Está ali no miolo para perto do primeiro escalão em termos de pontuação. É interessante que você estude essa matéria. Ela foi relevante nas duas provas, tanto de agente quanto de escrivão. Mas ela é extensa e você tem que dar uma carga horária elevada para ela desde agora. Não pode deixar essa matéria para depois, senão não vai dar tempo. A matéria seguinte em termos de relevância foi atualidades. É uma matéria que dá uma vontade de não estudar, né? Mas é interessante que você tenha uma noção, pelo menos, da atualidades. Eu sei que isso vai contra o que eu falei sobre a banca CESP, mas é melhor que você saiba responder alguma coisa
dessa matéria do que você fique completamente por fora de o que aquela questão está querendo dizer. Se você é um concurseiro raiz, que você está dentro de casa, não faz a barba, não corta a unha há muito tempo, não sabe o que está se passando no mundo, ou você pega um curso de atualidades ou você deixa todas as questões dessa matéria em branco. Mas eu sugiro que você dê uma lida, vai ser uma leitura tranquila, vai ser uma coisa mais fluida e serve para você ter uma noção do que aconteceu no mundo desde que você começou a estudar para concurso. Diogo, a gente está falando de uma prova da área policial e você não falou ainda em direito penal e direito processual penal. Por quê? É muito estranho, essas duas matérias são realmente relevantes para a área policial, elas caem em todas as provas da área policial, mas, especialmente no caso da Polícia Federal, elas têm uma relevância relativamente pequena. Elas ou trouxeram uma pontuação pequena, muito pequena, como foi o caso da prova de agente, ou relativamente as outras matérias simplesmente valeram mais pontos, como foi o caso da prova de escrivão. De qualquer modo, direito penal não é pequeno. Ele é puxado, são muitas aulas, é muita decoreba, é muita informação. Se você não está acostumado com essa matéria, claro, você vai ter que se acostumar, vai ter que pegar os detalhes, as datas, todas aquelas coisinhas chatas, ok, mas saiba que é uma matéria com custo-benefício ruim. Ela é muito grande e traz poucos pontos. Processual penal é consideravelmente menor e por isso é mais interessante. Se eu tivesse que fazer um ciclo de estudos para eu estudar, eu colocaria processual penal antes de direito penal, porque eu já mato de uma vez essa matéria, fico só ali no modo revisão, ganhando cada vez mais detalhes, pegando cada vez mais as decorebas dela. E é interessante falar que, de uma forma geral, a metodologia é essa. Você primeiro tem que dar uma lida na matéria, claro, você tem que chamar atenção para os pontos mais importantes, para aquilo que você tem que rever no futuro, ok? A marcação, o grifo, a anotação, eles são feitos para você. Eles não são feitos para a posteridade, você não vai colocar na Biblioteca Nacional depois. Servem para a sua realidade, para aquilo que você tem dificuldade, para aquilo que você precisa rever. Por quê? Porque quando você for fazer revisões, elas serão releitura dessas marcações, releitura dessas anotações para saber o que está acontecendo ali, o que tinha de mais importante naquela aula. E por falar em revisões, fica aqui uma dica muito importante. Se você está no começo da sua preparação agora, se esse edital está para sair a qualquer momento ou se ele já saiu, lembre-se, você já ouviu falar em revisões de 24 horas, em revisões de 7 dias, revisões de 30 dias, revisões de 90 dias, enfim, existem tudo quanto é tipo de revisão. São geralmente releitura das marcações, ok? E eu quero que você pegue essa informação e jogue no lixo. Se você está começando a estudar agora, você não vai fazer revisão de 24 horas, você não vai fazer revisão de 7 dias, simplesmente porque não vai dar tempo. Você não vai conseguir cobrir todo o edital ou boa parte dele se você ficar fazendo um monte de revisão agora. Se essa prova está para acontecer daqui a 3, 4, 5, 6 meses, e você está começando a ler as coisas todas agora, me desculpe, não vai dar tempo se você gastar tempo com revisão. Pegue as suas 3 horinhas por dia, 4, 5, não sei, e dê gás nas matérias, avance nas matérias, marque e tal para chamar a atenção para os pontos mais difíceis, mas siga adiante. Faça revisões sim, porém envia questões. Pega as questões do final do PDF, do final do livro, da sua aula, do capítulo, enfim, e faça aquilo ali de vez em quando. Terminou de ler a aula, faz como exercício de fixação, por exemplo. São revisões mais rápidas. Revisar via questões é interessante por causa disso. E no seu caso, você está com pressa, você está correndo contra o tempo. Quais matérias sobraram então? Romeu e Julieta, Direito Constitucional e Administrativo, e a Legislação Penal Especial. Administrativo e Constitucional tem um custo-benefício baixíssimo para essa prova. Eu sei, você já estudou essas matérias e tal, você não queria ouvir isso, mas é verdade. Poucos pontos, matérias extensas, são cobradas geralmente com grau de dificuldade alto, porque elas caem em todas as provas, os examinadores já ficam inventando o que cobrar nelas. Enfim, não são bons custos-benefícios. Fica aí o plural de custo-benefício. Então você vai ter que pegar as outras matérias e dar prioridade a elas. Constitucional e administrativo, se você já estudou, você pode deixar ali 1 horinha por semana para refazer questões, para dar uma lembrada de algumas coisas, de alguns temas. Se não, você pode até deixá-la de lado durante um tempo para você avançar nas outras matérias, porque isso vai ser muito importante. Claro, nem sempre vai dar para fazer isso, como foi o caso da ABIN, porque a banca, apesar de não exigir mínimo por matéria, também pediu uma prova discursiva e essa prova discursiva era sobre qualquer uma das matérias de conhecimentos específicos, se eu não me engano. Então, vai cair na discursiva, não adianta, você não pode ignorar completamente uma matéria, depois zerar a discursiva e ser eliminado. Mas, no caso da Polícia Federal, recentemente, nos últimos editais, a prova discursiva foi sobre um tema geral, de modo que, sim, você pode se dar o luxo de não estudar uma das matérias. Ah, Diogo, mas se a matéria que eu não vou estudar tinha 15 questões de 120, eu vou estar brigando por 105 pontos apenas, e assim eu não vou conseguir a aprovação. Será?
Você acha que é isso mesmo? Um dia eu vou gravar um vídeo só sobre o CESP e você vai descobrir como que ele funciona de verdade. Mas por enquanto eu estou te dizendo que isso não é verdade, ok? É muito pior que você erre várias questões e perca muitos pontos. Se você marcar só as 105 e for muito bem, errar pouco, você vai tirar uma nota consideravelmente melhor do que quem marcou todas e errou, ok? Um exemplo aqui muito chulo, 105 questões você marcou, você acertou todas, sua nota foi 105. Se você marcou 120 e errou 15, das 15 dessa matéria, por exemplo, sua nota foi 90. 105, desculpa, contra 90, ok? Esse é um exemplo bem claro para você ter uma ideia de como é que funciona o CESP. Assim como a ABIN, a Polícia Rodoviária Federal também cobrou discursivas sobre as matérias específicas, se eu não me engano também, e isso faz com que a gente perca esse jogo de cintura na hora de escolher uma matéria para não estudar. Já gravei um vídeo sobre a PRF, ele vai ao ar ainda nessa semana. Se ele já foi ao ar, se você já viu esse vídeo, você pode clicar nesse izinho aqui e conferi-lo logo depois. Outras considerações sobre a prova. A discursiva vale 40 pontos contra 120 da objetiva e pode dar uma mexida geral na sua pontuação. Para você ter uma ideia, os últimos aprovados para a segunda fase dentro do número de vagas tiraram para a gente 64 e para escrivão 70. Então, assim, as notas são baixas, a característica do CESP é essa, porque você erra muitas questões, perde muitos pontos dessa forma. Além da discursiva, a gente tem teste físico. Se você não está com físico em dia, você começa a correr agora. Desliga esse vídeo e já sai correndo pela calçada, porque não é fácil, ok? O teste de aptidão física não é fácil, não é moleza. Tem coisas específicas, como fazer barra, por exemplo, que não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas se você não estiver treinado, você não vai fazer. Comece a treinar isso imediatamente. Sugestão, olhe o edital. Dê uma olhada no edital, veja como que isso funciona, quais são os exercícios que são cobrados e tal, e pratique. Isso é muito importante. Por favor, não leve bomba nessa fase da prova. Se você gostou desse vídeo das dicas que eu trouxe, saiba que no meu site tem um e-book, esse e-book aqui, em que eu tenho todas essas dicas e toda essa análise por escrito, com ciclos de estudo, mostrando exatamente como programar o seu estudo a partir de agora. Se você estiver no começo da preparação, vai ser muito importante. Se você está no final da preparação, ainda está em dúvida de como fazer a partir de agora, também abordo. É uma coisa completa sobre todos os estágios do seu estudo para essa prova. Ok? Está detalhado, ainda tem dicas do CESP, essas coisas que eu falei aqui estão explicadas em mais detalhes e mostrando mais claramente como que você deve encarar essa prova e como que você deve encarar o CESP. Está muito interessante. Se você gostou desse vídeo, por favor, clique em curtir, deixe seu comentário com alguma dúvida. Se inscreva no canal para receber mais dicas de estudo. E é isso. Muito obrigado e até a próxima.